Já estamos queimando a largada. Depois eu falo mais. É que é apaixonante mesmo, é apaixonante, assim. Quando falo de poema também eu me emociono, assim, é tão viral. Eu tenho uma curiosidade, tá? Já que eu já sei a resposta. Mas, Jô, você escreve poesia? Não, quando eu era mais jovem, mais adolescente, eu cheguei a esboçar alguma coisa. E é uma pena, porque eu tinha um caderninho cheio de coisas que eu escrevia, e aí eu fui crescendo, fui virando adulta e ele foi pro lixo, eu não guardei. É uma pena, porque eu tinha escrito bastante coisa legal lá, sonhos que podiam ser revistos hoje, né? Até de uma forma bacana, né? Mas acabou que eu não dei tanta importância quanto ele merecia. É uma pena. É. E você, Ana? Eu fiz poesia, né? Peraí. Ah, achei que estava desligado. Eu fiz poesia, assim, de moça, e às vezes eu escrevo algumas coisas quando estou inspirada, mas não mais pensamentos, coisas do gênero. Mas faz tempo que eu não faço isso também. Uma boa A ideia. Jaque, a Jaque, ela é poetisa, tá? Ela escreve músicas como hobby, né? Não sei se hobby pode falar a palavra hobby. É que é tão sério, né? É a paixão, vamos colocar assim? Pode ser? É, paixão é melhor. É, é a paixão. Ela já escreveu algumas letras de música com uma amiga minha. E por isso até que a Jaque, ela veio participar do Quariverso, porque essa amiga nossa em comum é música, ela é cantora. E aí ela compõe com a Jaque, não é isso, Jaque? É, sim, eu faço as letras de algumas das músicas, né? E ela faz a música, é super legal. É. Mi, e você, conte-nos, você escreve poesia? Poesia não, mas eu escrevo crônicas. Tem algo que eu gosto bastante de escrever sobre o dia a dia, assim. Eu acho que eu tenho menos essa alma poética, assim, e mais do Observador. eu gosto bastante de escrever, principalmente com humor. Eu tenho uma tendência de buscar o humor nas coisas que eu escrevo, assim. É leve, né? Mais leve. Exatamente. É, eu estou revisitando, né, a vida da minha bisavó com esse projeto As Coras, e amanhã eu vou dar uma palestra que até a Joela já viu a palestra, ela foi minha cobaia. E aí chama Cora Flor do Tempo e fala sobre o tempo, tudo isso, mas é, eu estou revisitando a minha bisavó e a forma que ela escrevia é muito interessante, porque ela sentia a poesia dentro dela. E aí ela sentia, quando ela sentia a poesia dentro dela, ela tinha essa força, essa necessidade de colocar para fora, sabe? Como se fosse um vômito. Ela vomitava assim essa poesia e ela escrevia e aí parava. Mas assim, uma coisa interessante, porque essa é a forma com que eu escrevo poesia. Às vezes acontecem determinadas coisas que eu falo assim, gente, eu preciso escrever sobre isso. Preciso. E eu não consigo me forçar. Para mim, a coisa tem que. Ela vem assim do fundo da minha alma. E eu não posso reler. Porque se eu reler, eu reescrevo. Então e aí já é uma nova poesia, né? O máximo que eu posso fazer é mudar uma coisinha ou outra, porque aí eu leio em voz alta, né? Porque primeiro a coisa vai, depois eu leio em voz alta e falo assim, não, peraí, acho que dá para melhorar aqui, dá para melhorar ali, Entra o né? Então, racional, já era, né? oi? Aí entra o racional. Mas falando em voz alta, parece que, sabe, eu não mudo muita coisa, mas é muito interessante essa construção, né? De poesia. E eu sempre gostei de escrever poesia. Sempre, sempre. E eu não gosto de rima, eu gosto também de coisas mais leves, assim. É que a gente lembra Vocês até de sabem nível. findar. Vamos
começar, Pipo? Meu pai, ele tá atrasado. Deixa eu até dar uma chamada lá. O que eu ia te falar, ia te elogiar. Lembra que a Adélia também falou que às vezes ela escreve bem tudo de uma vez. É, mas é, mas Eu é, não, eu preciso ler, reler, voltar. Acho que é por isso que eu não sou tão, não me dou tão bem com a poesia. é. Aliás, tem até uma. Deixa eu mandar mensagem pro meu pai. E eu acho que eu escrevo demais também, sabe, gente? Eu tenho muitas cartas. Sério? Tenho muitas cartas para minha avó, assim. Isso é algo que eu escrevo bastante. Apesar dela nunca vai ler, mas ela tem muitas cartas direcionadas a ela. Que coisa, né? Bom, vamos começando. Eu falei que a gente está esperando ele, mas vamos começar. Bom, vocês estão vendo? Sim? Sim, Bom, vamos começar. Estamos gravando, tá? E aí, bem-vindos todos, todas, né? Porque agora hoje estamos só mulheres. Acho que os homens fugiram desse. Meu pai fugiu desse tema. Tadinho. Bem-vindas. Me fala um pouquinho do Core Inverso. Falo, apesar que eu acho que todas estão aqui e já participaram, né? São rostinhos já reconhecidos. Mas a gente se encontra às segundas-feiras, a cada 15 dias. Temos formato online e presencial, também já rolou, que foi muito legal. Aí, em janeiro vai rolar outro presencial. Presencial. E é muito legal olhar no olho da pessoa, assim, né? Claro que a gente tenta fazer online porque é mais abrangente, mas o presencial é super bacana. E sempre lemos poesias de mulheres, poetas mulheres, poetisas. É, porque a gente existe uma, não se sabe se é poetisa, se é poeta, enfim. Bom, esse é um espaço para a gente desacelerar. Numa segunda-feira, que a semana está começando, a gente está aqui para desacelerar. Então, a Mi, nossa Super Master Blaster, vai fazer uma meditaçãozinha para a gente respirar. Um dia a gente podia fazer uma meditação assim que leve mais tempo mesmo. Enfim, tem diversas técnicas. Mas o que a gente faz é chamada de respiração consciente, é uma técnica específica, que são 3 respirações que a gente já fez e aí a gente vai fazer de novo. O intuito é a gente conseguir estar no presente e que o que estiver fora não nos chame a atenção, tá? Então, vamos lá. Puxe o ar, pode fechar os olhos, enfim, segure um pouco. Não levante seus ombros, solte o ar. Puxe o ar novamente. Sinta a diferença da temperatura quando você puxa o ar e solta o ar. Ele sai mais quente. Agora, a última vez, de novo, puxe esse ar. Sinta o ar passando por todo o seu corpo e solte o ar. Pode ir abrindo os olhos, voltando. dá até para continuar com o olho fechado, né? Vontade de ficar com ele fechado. Mas sabia, Jo, que muitas pessoas. Eu fiz uma pós-graduação em mindfulness, né? Tinha muitas pessoas que nas práticas elas chegavam a dormir, assim, relaxava, porque aí a gente fazia práticas longas, né? Aham. Aí chegava ao ponto das pessoas, tinha pessoas que dormiam, tinha pessoas que falavam assim, "Ah, agora eu posso dormir, só queria fazer à noite, enfim. Legal. Interessante. A gente sempre fala, sobre o modo ser Cora, porque esse grupo chama as Coras por algum motivo. E principalmente porque a gente quer conectar mulheres com mulheres. E por outros motivos mais, né? A gente tem essa força feminina que a gente quer que cresça cada vez mais. É importante a gente olhar para mulheres e querer sempre, por causa, a Jaque estava até falando, existe uma desconexão muito grande entre o homem e a mulher. E as coras é uma forma da gente se conectar com as outras mulheres e a gente se fortalecer.
Mi, você pode começar? Claro. As coras é um abraço que conforta, a mão que levanta, a mente que colabora. É o lembrete constante de que nenhuma de nós está sozinha. Porque a nossa história se entrelaça, as nossas lutas se somam e as nossas vitórias são de todas. Somos uma teia de força, amor e conexão femininas. Nós somos as coras. E a ideia é justamente essa: fortalecer. Fortalecer através dessa teia. Uma teia que cada vez está mais poderosa e mais forte. E a gente realmente está ficando cada vez mais poderosa e mais forte. E essa parte de da cultura, né, que a gente estimula através do core inverso, ela está muito presente quando a gente fala de coras, muito presente. Assim, eu acho que é um dos projetos mais lindos é o core inverso. Bom, vamos falar hoje sobre Marina Colasanti. Eu não estou enxergando aqui, peraí. Deixa eu. Ah, bom, vou ter que fazer assim, tá? A Marina Colasanti, eu não sei o que que vocês sabem dela. Mas ela nasceu na Etiópia e ela passou a infância toda dela em Trípoli, na Líbia, e também na Itália. Mas aí, olha só, ela nasceu em 1937, em pleno começo de Segunda Guerra Mundial, meio de Segunda Guerra Mundial, e aí chegou um momento que a família Colasanti veio para o Brasil e se fixou, morou no Rio de Janeiro. Ela sempre teve cercada de arte. Inclusive, na pesquisa que a gente fez, a gente descobriu que ela morou durante, principalmente esse início na vinda dela para o Rio de Janeiro, ela morou no Parque Lage. Eu não sei se vocês conhecem o Parque Lage, lá no Rio de Janeiro, é maravilhoso. E aí ela morou lá porque era a casa da tia-avó dela. Durante anos ela estudou pintura e em 56 ela entrou para a Escola Nacional de Belas Artes na cadeira de professora de desenho. A sua formação como artista plástica possibilitou que ela mesma pudesse ilustrar as obras dela. Ela é uma artista, né? Completa, como diz a Mi. Aqui é um vídeo dela, tá? Na casa dela que eu achei assim maravilhosa. O primeiro livro que eu escrevi de contos maravilhosos, que se chama Uma Ideia Toda Azul, foi quando eu descobri que eu podia ser minha própria ilustradora, uma vez que a minha formação é essa. Eu sou formada como artista plástica, né? E eu era gravadora quando fui para trabalhar em jornal. Eu ilustrei com uma técnica que eu tenho utilizado em vários outros livros, que se chama nanquim lavado, que é uma técnica que tem uma aparência de gravura em madeira e que se utiliza quando não há necessidade de uma reprodução multiplicada, que é como a matriz em madeira permite. Mas esse livro está tudo ilustrado em uma técnica que é uma das minhas paixões, porque é a minha alma de gravadora, gravadora em metal, posta no papel. Ou seja, a gente, quando faz gravura em metal, risca uma cera sobre a chapa e depois põe no ácido, isso faz um traço, enfim, é um processo muito complexo. Mas eu gosto de utilizar a mesma técnica do traço achulhado, a mão leve, nanquim, luz e sombra, claro e escuro, nuances de cinza no papel. Eu acho que tem um efeito muito rico e já temos trabalhado nos livros, ampliando esses traços, estourando tudo, dando a essência do traço, ou ao contrário, diminuindo, condensando, fazendo ele mais sólido, mais fechado, mais misterioso. E foram esses traços que eu utilizei, que eu escolhi para ilustrar as mais de 100. Vocês conheciam esse lado dela? Não.
Lindo, né? Lindo. Lindo. E assim, aí tinha essa pintura dela, e eu achei tão maravilhosa. Qual é a sensação que ela traz, essa pintura? Ah, para mim, traz a sensação do mergulho no inconsciente e a vida na superfície, ou seja, na parte consciente, tá lá, né? Tá para fora. E o peixe? Né? Não Mas eu sei. concordo com a Jaque, é muito isso, assim, né? O que que a gente não vê, né? O que que tá É. na nossa alma que não tá, que a gente não vê no dia a dia, né? E aí tem toda uma questão de sonho também, né? Porque a pessoa tá dormindo. Mas é a raiz, né? Pensa, assim, eu fiquei Isso. pensando assim, que é a raiz, mas ao mesmo tempo é o mar, porque tem um peixe, né? É, então, mas eu acho que é isso, o seu subconsciente, sabe? É, É porque quando a gente sonha, a gente não tem uma coisa muito clara, né? É tudo muito misturado, é tudo muito sem sentido, né? Então, ao mesmo tempo que tem um peixe, tem um outro animal lá no fundo que eu... então eu acho que é um carneiro. então assim, ela parece um bosque, uma floresta, mas sem vegetação, parece que é uma floresta morta. Para mim, isso me remeteu, assim, resumidamente, a um sonho, que É. as coisas são muito desconexas, né? Uhum. Mas eu achei tão sensível, né? Eu achei que tem muita sensibilidade Sim, essa arte e uma acaba casando na outra. Então a poesia casa com a pintura, né? Então ela é uma verdadeira artista, completa. que é bem bonito isso. E aí, não só de artista viveu, né? Ela também começou em 62 a trabalhar como jornalista no Jornal do Brasil e na Editora Abril, e paralelamente lançava os seus livros. Isso eu fiquei encantada. Ela lançou mais de 70 livros, entre contos, poesia, prosa, literatura infantil e literatura infanto-juvenil. E também tem outro que é impressionante, que ela ganhou diversos prêmios. Então, por exemplo, só Jabuti ela ganhou em 93, 94, 97, 2009, 2010, 2011. E em 2014 ela venceu como categoria do livro de ficção. Em 2023, ela se tornou a primeira mulher vencedora do Prêmio Machado de Assis, pelo conjunto da obra, prêmio entregue na Academia Brasileira de Letras. Essa É, mulher, ela faz tudo, é premiada, é jornalista, é tudo e mais, era, né? Tudo e mais um pouco. é. E ela, os temas que ela mais escreve são histórias de amor, papel da mulher na sociedade, como a Jaque tinha falado, relacionamentos interpessoais. Ela foi casada com o escritor Afonso Romano Santana, tiveram duas filhas, a Fabiana e a Alessandra. E a Fabiana, ela morreu super nova. Se eu me engano, ela teve câncer. E a Marina Colasanti faleceu no comecinho desse ano. Ela estava com mal de Parkinson já há algum tempo, mas ela faleceu no começo desse ano. E eles falam que foi de causas desconhecidas, né? Não foram reveladas. Mas como ela tinha Parkinson, então provavelmente foi alguma doença decorrente do Parkinson, né? E ela morreu aos 87 anos. E aí, algumas curiosidades, né? Então, ela tinha inspiração na natureza e a gente vê não só pela poesia, mas também pelos próprios quadros dela, né? As pinturas, etc. Tem uma peculiaridade que ela tinha um gosto pelo tema morte, então ela escreve bastante sobre isso, né? Enfim, traz de um jeito diferente até. Ela também gostava de escrever à mão. A gente viu algumas escritoras, né? Mais velhas, podemos dizer, eles gostavam de escrever à mão e continuam escrevendo à mão. E ela viu uma forma, de reconstruir as memórias e dar significado às experiências por ela vivida. Então, eu gosto de pensar que ela não era aquela poetisa que escrevia sem, sabe, fala assim, a poeta que escreve sem sentir, né? Que escreve. Não, ela provavelmente viveu tudo aquilo que ela escreveu, né? Então, é bem impactante.
E essa questão da morte, imagina, ela deve ter visto tanta coisa quando ela morava lá na Europa. Se a família dela fugiu da guerra, né? Então ela provavelmente teve uma infância é, sofrida. Ela vivenciou a morte de perto. E a mãe dela faleceu quando ela era nova. Depois a filha dela faleceu. Ou seja, óbvio que todos nós tivemos pessoas próximas. Que faleceram. A Ana Luísa estava contando que ela teve algumas pessoas próximas a ela que faleceram essa semana. Mas assim, imagina você criança no meio da guerra. A Mi, eu não sei se vocês viram que teve uma explosão no Tatuapé. Vocês viram isso? Semana Não vi, passada, não. né, Mi? Uhum, Teve quinta-feira. uma explosão no Tatuapé. E a Mi, ela estava falando que ela mora pertinho de onde houve a explosão. 2, 3 quadras. Ou me relatam para as meninas como é isso e como você está se sentindo agora, assim, depois. É muito estranho, né? Porque eu até falando com a minha psicóloga sobre isso. É difícil de explicar a sensação que você tem, porque foi uma bomba, né? Gente, Foi uma foi bomba. Vocês viram literalmente a uma foto? bomba. A foto é incrível. Aquele E, cogumelo, sabe? e eu fiquei pensando muito isso, assim, como que deve ser viver numa guerra? Porque, beleza, eu ouvi uma explosão que causou tudo isso, que o bairro está se movimentando para ajudar as pessoas, que, sabe, tem literalmente você vê casas destruídas e é bem pertinho, assim, dá até para eu ver. E pensar assim, imagina a pessoa que vive isso todo dia, assim, é desesperador, sabe? Eu fiquei muito reflexiva o final de semana pensando isso, assim, quem passa por isso com guerra, né? Que assim, tá vivendo a vida normal, de repente algo explode e é isso que acontece com a maioria das pessoas, né? Assim, tem nada a ver com o tema da guerra e a pessoa ou tem que mudar toda a vida ou tem que enfrentar isso todos os dias, né? É. Enfim, eu acho que de repente por isso ela. E é um tema polêmico, um tabu que ninguém gosta muito de falar sobre, mas faz parte da vida, infelizmente. Ou infelizmente, ou felizmente, né? A morte faz parte da vida. E aí chegamos ao hematoma da infidelidade, Mi. Vamos falar um pouquinho sobre o que significa, assim, o antes da poesia. Sim, o livro Rota de Colisão, de 93, traz poemas que são reflexões de uma mulher de uma meia-idade. Então, ela tem como se fosse uma jornada contando isso dessa mulher de meia-idade, tudo que enfrenta na sociedade, enfim, essas etapas, né? Entre os poemas, o mais famoso é esse que a gente vai ler hoje, O Hematoma da Infidelidade. E com esse poema, ela ganhou o prêmio eu já ia falar Jatobá, eu. Jabuti. Então a gente vai ler uma poesia que é uma poesia premiada. É uma poesia pesada, linda, mas também uma poesia premiada. Já que você pode ler a poesia, por favor? Leio sim. Hematoma da infidelidade. Tenho um coágulo na alma, sangue preto pisado, que amor nenhum dissolve. Pertenço à eterna estirpe das traídas, mulher que tece e fia, enquanto o macho entre as coxas de outra afia mentira e gozo. É sempre o mesmo macho, sempre o mesmo percurso. Nunca me foi fiel, a mim, a minha mãe, minhas irmãs, e nenhuma de nós soube achar o caminho que, sem sair do amor, conduz à indiferença. É, é forte, né? É forte, é forte. Eu tava falando pra Ju que eu até fiquei meio bloqueada depois que eu, depois que eu li. E quando eu li essa parte, pertenço à eterna estirpe das traídas, mulher que tece e fia enquanto macho, entre as coxas de outra, afia mentira e gozo, né? Para mim essa parte, ela me tocou bastante, porque é muito visual, né? Eu acho que é muito visual. Você fala e você vê. Eu acho que essa parte ela está fazendo referência a Penélope de Odisseu Uhum. na, Que ela fica na tecendo, né? Odisseia, né? Que ela É. fica tecendo e fiando enquanto ele faz o percurso lá do retorno do herói, que demora
20 anos, 10 anos da Guerra de Troia e 10 anos para voltar para casa. Uhum. E aí ele tem várias histórias e várias amantes no percurso, até ele voltar para casa e ela até se enfia no período de 10 anos, né? Uhum. É. Mas ao mesmo tempo essa estirpe, né? Estirpe das traídas. Diga, Ana Luísa. Ela Ana? também fez o livro A Moça Tecelã, que foi ilustrado pelo grupo das bordadeiras da Matilde Dumont e conta toda a história da tecelã trabalhando. É um conto muito interessante. O Hum. nosso grupo lá de leitura, Que eu faço nós, parte? não, você ainda não estava no Não? grupo quando elas leram, acho que foi em janeiro Ah, que a tá. gente leu. E é muito interessante que é um livro bem pequeno, né? E vai contando toda a história do fiar, do montar e todo e isso é muito interessante porque realmente ela puxa também isso do tecer, né? Porque eu acho que é difícil você não encontrar uma mulher que ela não tece de alguma forma. Eu acho que a gente tece não só em tecidos, mas eu acho que esse, entre aspas, romantismo da mulher faz com que a gente teça também pensamentos, formas, filhos, marido, vida, casa. E a gente vai tecendo. Nós somos tecelãs, querendo ou não. É, 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 é. Eu acho que também ela faz uma crítica, né? Ela impõe uma crítica aí numa estrutura social, talvez nos dias de hoje nem tanto, mas que normaliza esse homem infiel aí, e ele coloca a mulher num lugar de espera, de dedicação. Então, eu acho que esse tece e fia, ele é uma analogia à mulher que está esperando. Uhum, sem Né? dúvida. É. Que assim, hoje em dia criou-se uma roupagem muito mais moderna, que a mulher pensa que é liberal, só que ela adquiriu todas as responsabilidades profissionais, que ela tem que se provar melhor do que os homens para conseguir ascender. Ela tem todas as responsabilidades da casa, porque o homem pode ajudar, mas a Eu responsabilidade é ajudar, dela. né? Eu ajudar. Você Ajudar, falou, você falou a palavra. ajudar, na melhor das hipóteses, ele ajuda. Ela tem todas as responsabilidades com o filho, então não deixou de ser o engodo, porque se essa mesma mulher chega no grupo das amigas dos filhos que estão na escola e fala que ela foi infiel, ela é a vaca. Aham. Agora, o homem está normalizado, gente, até É hoje. isso. Né? Você não acha que mudou, Jaque? Mudou um pouco. Ontem, é muito interessante esse tema, porque ontem eu assisti. No Fantástico. Não, eu Ah, tá. assisti um filme de 1960 que é La Dolce Vita. Ah, tá. E Uhum. eu fiquei passada, gente. Era muito pior. Assim, o desrespeito da mulher nesse filme, o lugar que eles colocam a mulher nesse filme é algo assim extremamente irritante. Eu não Uhum. consegui nem assistir o filme até o fim. E é um Então, clássico, né? e é um clássico, é assim, é algo, né, como se fosse é, algo a ser idolatrado. É um desrespeito que é extremamente irritante. Então, nós somos ensinadas desde pequenas que para validar a nossa vida a gente precisa ser escolhida. A Uhum. gente é colocado no território da espera. Uhum. A gente é ensinada a ser validada pela escolha de um homem. Uhum. Então, para nós nos sentirmos
poderosas e empoderadas, a gente tem que ser escolhida, né? E é muito, enquanto homem, a gente aprende a amar os homens, o homem aprende a amar muitas coisas e a nós também. Mas é sempre muito desigual, né? Quando a gente começou as coras, a Mi, ela falou para mim uma coisa que me marcou muito, que ela falou assim que as mulheres precisavam desse espaço, precisam de um espaço de troca, porque, vamos lá, o homem, ele vai para o futebol, Exato. né? O O meu homem tem o marido, clube, o homem tem o clube dos homens, onde é, eles se validam entre si, e a mulher, ela não tem o clube da mulher. Por quê? Porque a mulher é rival. é, Como nós estamos numa prateleira esperando ser escolhidas, todas uma nós rival, aqui, uma rivaliza com a outra. é, Então, gente, isso é um absurdo. É um baita de um engodo que a gente tem que tomar consciência e ir desconstruindo. Não uhum. vai ser na nossa geração, talvez nas próximas, né? Mas a gente tem que ir colocando pecinhas nesse quebra-cabeça. Já mudou bastante, né? Se a gente pensar a geração da minha mãe, a geração da minha avó, até da minha bisavó, como eu falei para vocês, eu tenho estudado muito a vida da minha bisavó. E quando falam que a minha bisavó era uma pessoa à frente do seu tempo, ela era realmente, porque. E imagina naquela situação, ela era empreendedora. Hoje Uhum. já é difícil para uma mulher empreender. Imagina naquele tempo, em 1800, imagina, Não, imagina. E é interessante que Completamente ela coloca 1911, 1900. Uhum. É interessante como? que no poema também ela cria essa herança emocional, né? Exato, é isso que eu ia falar, sabia, Jô? Ela cria essa herança, vem da bisavó, da avó, da mãe dela e vai aí para frente, talvez numa dosagem menor, mas essa herança emocional permanece, né? E nenhuma de nós soube achar o caminho, Exato. Que né? Nunca É, sem conseguiram sair quebrar. eu acho essa parte incrível, que sem sair do amor conduz à indiferença. Ou É, seja, o único caminho que existia sem sair do amor era aceitar é, e fingir que não não estava ligar acontecendo nada. É, com é, indiferença. é. É E não é revoltante, falta né? de amor, né? É ser indiferente, exato. né? É muito, muito louco. Oi, Oi, Vanessa! gente, boa noite. Desculpa, eu tô aqui, eu tô fora de casa, por isso que eu tô aqui eu tô na rua, por isso Tadinha. sem câmera aqui. Mas eu achei, é muito bacana, é bacana o texto e esse finalzinho é triste, né? Uma falta de esperança, isso dela dizer que achar um caminho que, sem sair do amor, conduz à indiferença. Quer dizer, não existe um caminho para fugir da não traição, da fidelidade. É, A única opção é ficar indiferente à traição, como se a traição fosse o único trajeto possível. e não só dela, né? De toda a linhagem feminina. É, de toda. É um caminho, realmente. É um hematoma mesmo, né? Uma marca. É uma marca. É. É uma marca. É uma marca nossa, né, gente? Da cultura do, do patriarcalismo, né? Do patriarcado, da qual nós fazemos parte até hoje, por mais que tenha mudado. Mudou, mas não mudou tanto assim, porque eu acho que a raiz, a espinha dorsal, ainda não chegamos ainda na espinha dorsal. A gente foi lá, aparou os galhos, foi dando um outro formato nessa árvore, as coisas estão diferentes, a conscientização está sendo feita, se fala, se escreve, tem muita literatura a respeito, porém,
se tivesse pronto, não se falaria tanto em empoderamento, sendo que o poder do feminino é muito maior do que o masculino, e as mulheres não sabem isso. É, é. Hum. É, porque é interessante, já que você fala isso, a gente fala bastante dessa força feminina, mas a gente muitas vezes não acredita na nossa força, né? E foi o que Claro você que falou, não. a gente coloca sempre o marido, os filhos na frente, né? Os homens na frente. E a gente é escolhida, né? É aquela questão de a gente não se valoriza muitas vezes e aceita muitas coisas, muitas imposições em prol de manter um relacionamento, enfim. E uma das coisas que muitas mulheres aceitam é essa infidelidade. Mas eu estava falando até para mim que na minha família existe um histórico de homens cujas mulheres foram infiéis. A minha família é o contrário, eu acho. As Não tem. mulheres, os homens não foram infiéis, as esposas foram. Eu não acredito, Gi, em homem fiel. Eu acho que isso não faz parte do mundo masculino, né? Uhum, Eles podem disfarçar mais ou menos. Agora, para a mulher ter coragem de ser infiel, ela tem que ser guerreira, é, porque o mundo cairá sobre ela, né? é. Inclusive as outras mulheres. É, Inclusive. Inclusive as é, outras mulheres, é. é. Hoje eu só acredito em relações abertas, porque a fidelidade não é algo que seja da natureza humana, Uhum. né? Então eu só acredito numa relação se ela for mais simétrica e o direito seja igual aos dois. Senão vai ser sempre essa relação desigual, onde a mulher acha que está ali na posição de igualdade, mas na verdade ela está sendo controlada e administrada ao bel prazer do masculino. É assim que a banda toca, né? Aí vem essa pergunta, né? Fidelidade e lealdade. E ontem eu tava, não sei se vocês viram o Fantástico ontem, eles estavam falando justamente dessas relações abertas. E aí se colocou bastante a diferença, né? Eu e a minha, a gente estava discutindo sobre a diferença entre fidelidade e lealdade. Porque chama hematoma da infidelidade. Mas qual é a diferença? Até onde vai a infidelidade? Até onde vai a lealdade? Eu acho que a lealdade é quando você mantém um combinado, Eu né? coloquei até isso. E, Os o, e combinados. esse combinado, quanto mais próximo da realidade humana, com todas as nossas ausências, com todos os nossos desejos, com todas as vicissitudes, quanto mais próximo dessa condição humana, mais condição de ela se manter em lealdade existe. Só que precisa muita coragem. É, E principalmente coragem do masculino, porque ele abrir mão, o masculino de um modo geral, abrir mão de uma posição tão confortável a qual eles vivem há séculos, há milênios, para tentar uma relação simétrica, esse daí eu tiro o chapéu. é. E o que leva à traição? O que que vocês acham que leva à traição? Eu acho que faz parte da natureza humana o desejo. Tanto para homem como para mulher. Só que a mulher, ela castra, ela foi ensinada a isso, e ela desloca esse desejo para sublimação, isso é técnico, é psicanálise. Então, ela desloca isso para sublimação, ou ela desloca para uma patologia. Tanto é que é por isso que existe histérica da com pau, né? Uhum. E isso hoje em dia está mudando, mas ainda é muito pouco, o percentual é uma luta,
é polêmico e tudo mais, mas existe uma mudança, um movimento. O Uhum. homem não, gente, ele sempre vive a sexualidade dele. E ponto. Até aqueles que têm cara de bobinho, você vai ver, tem história pra caramba pra contar. E É. é assim, né? Então, Não, você acha que. Perdão. não há muito tempo atrás, existiam os casamentos e os bordéis eram patrocinados pelo Estado É. para que houvesse um equilíbrio nos casamentos e todo mundo se mantivesse dentro dele. E mesmo assim, em algumas culturas isso ainda é normal. Por isso que eu falo, a fidelidade é um problema nosso, nunca foi deles. É que eu acho que o ponto também é que para o homem, desde lá atrás, há anos atrás, o casamento ele sempre foi um negócio, sempre foi um contrato. E para a mulher foi uma coisa mais romantizada. Então a mulher via o casamento ou um relacionamento entre homem e mulher com amor, né, como um conto de fadas ou romantizado, e o homem via isso como um negócio, né? E eu falo daqueles tempos onde tinha os casamentos arranjados e tudo mais. Então, no momento que você tem um casamento arranjado, que você não casa por amor e o homem tem a liberdade que ele quer, ele ia para os bordéis mesmo, e é onde eles faziam as farras e eles se divertiam. Então, eles tinham tudo aberto para eles, né? Eles tinham o negócio, o casamento, a mulher da prateleira, né? Que ele escolhe, e do outro lado ele vai fazendo a bagunça e a farra que ele quer. E Já a principalmente o mulher, controle, né, Jo? Eu acho que ele tinha o controle. exato, exato. Foi criado, né? Talvez porque ele seja a ponta mais forte, né? Da balança, então foi imposto as regras de acordo com o que eles achavam que era mais é, é, a favor deles, né? E isso eu tô falando de coisas de lá atrás. Vocês falaram de um filme, tem uma série, acho que chamada, não sei se é série ou filme, chamada As Telefonistas. Ah, é uma série. É Adoro. maravilhoso, porque eles tratam disso, são 4 ou 5 mulheres tentando se libertar É. disso, né? Então vem todo aquele preconceito, vem tudo isso que a gente está falando passa nessa série assim com bastante detalhe. Então, eu acho que vem daí também, né? Até nos dias de hoje, a gente ainda continua lutando para combater esse tipo de forma de pensar. Acabou virando uma cultura. O homem que não trai, o homem que não olha para outras mulheres, põe a sua masculinidade à prova. Então, Exato. eu acho que tem alguma coisa ainda. Tem muito, muito tabu a ser quebrado, né? Muito, muito, sim. Eu queria, indicar para vocês um livro chamado Sintomas, da Marcela Ceribelli. É muito legal a descrição dela, disso tudo que a gente está falando, né? Dessa Uhum. cultura. Boa. Eu vou colocar aqui, sintomas de. Isso. Sintomas é Marcela Ceribelli, né? E, Tá. e esse livro, ele vai, na linha do tempo, colocando esses conceitos, assim, e o que foi mudando e criando um grau de complexidade nos dias de hoje, mas provando, né, diante dos estudos dela e tal, que a espinha dorsal disso tudo que a gente está falando continua lá, firme e forte, né? E tá na Black Friday, hein? Então, Acabei de tô entrar aqui para ver comprando. também. Vanessa, o que que você acha? Você acha que as relações mudaram ao longo dos anos? Quando a gente fala de combinados, porque antigamente não existia essa palavra, né? Você acha que mudaram as relações? A gente não tá te ouvindo. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar.
Não, eu não consigo te ajudar. Ah, Oi, pronto, pronto, consegui. Desculpa. imagina. É, então, eu acho que a minha visão é um pouco menos pessimista. Eu acredito em fidelidade masculina. Eu acho que o que mais leva à infidelidade pelo menos hoje em dia, né? Eu acho que é indiferença. Eu acho que a maioria dos homens tem uma preguiça de sair do relacionamento, eles se acomodam muito, os homens são acomodados. Eu acho que, sei, a impressão que eu tenho é que a indiferença, eu acho, no casamento talvez leve uma boa parte dos homens a trair. Eu acho que tem muitos também que acabam sendo fiéis por uma questão religiosa. Eu acho que sei lá, eu tenho um convívio de pessoas que são muito catolicamente ativas e eu vejo uma mudança de comportamento até de maridos que já traíram e que pararam de fazer isso por uma dedicação religiosa também, eu não sei. Eu acho que é um tema complexo. É. Chico Buarque dizia: te perdoo por te trair. Uhum. É interessante isso, te perdoo por te trair. É, Mas eu não aí ele acho que é. coloca nas costas dela a culpa da traição dele, né? Mas eu não acho, eu não quero ser machista aqui e defender os homens, mas eu acho que existe uma parcela de culpa em muitos casos de traição da pessoa que está sendo traída. Eu não sei, às vezes eu mesma, na minha vida pessoal, às vezes eu acho que eu tô tão chata, eu tô tão insuportável, eu tô tão megera e dando pouca atenção pro meu marido que às vezes eu penso assim, olha, se nessa ocasião da minha vida ele tivesse me traído, eu não acho que eu poderia ter culpado por, você entende a coisa assim, um relacionamento quando não tá bom para um, não tá bom para as duas pessoas, para outra pessoa também. Às vezes a gente acha que a pessoa não está cuidando bem, mas a gente também não está cuidando bem da pessoa. É uma Então, construção, é uma construção, é uma. A gente tem que tomar cuidado, tomar conta o tempo todo, né? Mas eu não sei eu se o acho. homem tem essa percepção, sabe, Vanessa? Às vezes o homem está É, fragilizado, de repente está nessa infelicidade, ele está fragilizado e ele acaba se deixando levar por outras pessoas, talvez, não sei. assim, a coisa da fragilização é uma coisa É. que eu acho que leva muito Mas tanto o à homem como a mulher. infidelidade. Mas aí tem aquela coisa Acho que a que Jaque sim. falou. A Jaque falou uma coisa: tanto o homem como a mulher, em determinado momento da relação, tá frágil. Só que a mulher tem aquela polícia, sabe aquele diabinho e aquele anjinho? A mulher, É. ela tem, ó, não faz isso. O anjinho fala, não faz, não faz. E a gente ouve. Mas será que o homem tem esse diabinho, esse anjinho, né? Ou sei lá. Eu acho que hoje, mais do que antes, existe um policiamento do correto que eu vejo, às vezes, assim, em movimentos de igreja, de encontro Aham, de casais, sim. de homens que amadureceram até para parar de trair a esposa. Eu tenho amigas que os maridos fizeram, sabe, aprontaram horrores e que agora estão na linha. Também não sei, Divino. porque chega a idade e os caras falam assim, já deu, já cansei. É Mas cansativo, assim, deve ser muito cansativo trair. eu não sei, eu acho que tem, acho que tudo, eu não acho que tem uma resposta, uma razão e nem uma solução. Mas eu acho que hoje existe uma consciência melhor do que existia de décadas atrás, senão a gente não estava evoluindo como espécie, né? E Mas estamos evoluindo. eu acredito um pouco mais. Eu acredito sim em relacionamentos fiéis, em maridos fiéis. Quero acreditar que meu marido seja. Assim eu faço meu relacionamento. Então eu acho que eu tenho uma visão um pouco menos, não sei, sobrecarregada na questão Aham. masculina, eu acho.
Eu já fui traída e não é legal. Eu tava até contando pra mim hoje como foi. Que é a única pessoa que eu tenho certeza que me traiu até hoje fala que não. É, que é um ex-namorado meu. Enfim. Mi, você Hum. tava fazendo uma careta. Que era? Quando a Vanessa estava falando? Não, na verdade, careta não, fiquei pensando, né? É, O quanto, uma careta de. pensando mesmo nessa questão, né? Eu sou bem girl power, confesso, assim, sou bem clube da Luluzinha. E aí até é super difícil de eu falar de relacionamento, dado que, sei lá, tô solteira há 4 anos, e aí é porque o mercado tá péssimo, né? Tá Então, mesmo. né, meio que assim, quem Toda... casou, casou, é É isso aí. isso mesmo. Mas eu também, eu até contei isso pra Gi mais cedo. Eu não, eu tive um último relacionamento que o cara terminou comigo, que foi terrível a forma como ele fez, mas eu nunca tive essa da traição, sabe? Eu nunca soube de uma traição. Isso quer dizer que eu nunca fui traída? Não, eu não sei, né? Responderam bem, né? Apesar que também porque eu sou muito tranquila, assim, nesse sentido de ciúme e tal, gente, assim, zero, sabe? Não. Se tá me dando muito trabalho, se tá me dando mais trabalho do que prazer, sabe? Assim, então Legal, é. não dá pra ser, sabe? Então eu fiquei pensando isso, assim, o quanto. E tem, né, as mulheres precisam se adaptar de uma certa forma para manter esses casamentos e o homem mudar, né? E a gente sabe menos de situações ao contrário, eu diria, assim, de que, por exemplo, mulheres que aprontaram super. E o homem, sabe aquele filme Quando o Homem Ama uma Mulher? Que ela bebe, ela causa, não sei o quê, e o cara vai, espera ela, cuida dela, não sei o quê. É super raro isso, né? Uhum. Enfim, eu fiquei pensando nisso, assim, o quanto eu tenho na minha família mulheres que foram traídas horrores e que hoje os maridos viraram santos, assim, e às vezes vem falar assim, ah, é porque o fulano, né, ele é tão romântico, assim, aham, eu sei, o fulano, sabe? Mas enfim, ela tá feliz e às vezes eu creio que tem uma questão também que a gente nunca sabe qual é o acordo do casal, né? É, Às vezes tem essa de que eu acredito que essa minha tia sabia de tudo, porque sabia, gente, eram uns negócios muito escancarados, assim, mas que, sei lá, talvez tenha esse acordo e para a sociedade ela age de uma forma e talvez, enfim. é. É complicado, relacionamento complicado, né? Nossa, cada relacionamento é um Tem mundo, várias um vertentes, universo. né? Não adianta, cada caso é um caso, várias vertentes, várias dependências, né? É, Isso tem dependência emocional, tem que isso tem ser. caráter, isso tem criação, educação, são várias vertentes que fazem com que uma pessoa traia, deixa de trair, cultura, né? Tem aquele cara que cresceu dentro de padrões certos, e aí que vem um pai machista e obriga, de repente, o filho a criar é, essas coisas, né? Esse lado mais machista, né? O que eu quero dizer você tem um filho que está nos tempos de agora seguindo, de repente, uma cabeça um pouco mais sensata, um pouco mais aberta, e um pai que seja autoritário e ele sendo dependente, ele acaba caindo, se desviando e fazendo aquilo que o pai quer, do tipo, homem pode ter várias mulheres, homem pode sair. Isso não quer dizer que você não ame sua mulher, né? Porque isso era que as pessoas mais antigas faziam, né? Falavam, enfim. Então, tem muitas vertentes, cada caso é um caso, né? Tem inúmeros exemplos, né? Isso que você está falando, José, é uma coisa que me impressionou muito mal quando meu filho começou a ficar adolescente. Eu tenho um filho de 19 anos. E
E ele tem amigos que, quando iam fazer bar mitzvah ou faziam 13, 14 anos, o pai levava para a zona. Exato. E isso é uma coisa que, né, é inimaginável que isso ainda exista, né, com pessoas que têm bom nível cultural, socioeconômico, educacional. Exato. Então, esses meninos, eles vão crescer, qual é o valor que eles vão dar para as mulheres? Então, assim, o mesmo pai do amigo do meu filho, que queria levar o filho para fazer esse programa, só não levou porque a mulher não deixou. Ele veio, ele saiu de. Ele foi criado num casamento em que o pai traiu a mãe e ele traiu a esposa. Nossa. E então, assim, tem umas coisas, tem um machismo, uma misoginia enraizada É isso. que é horripilante, né? A ancestralidade da mulher que tem na poesia tem a ancestralidade do homem na O homem. traição. É, É a mesma linha. É, é, isso é triste, né? Essa coisa enraizada. é. E acho que tá tudo bem. Bom, Hum. gente, estamos finalizando. Ai, passou rápido hoje, hein? Foi um Nossa, tema muito, muito bom, é muito abrangente, É muito, um tema polêmico, né? polêmico, é. É. muito. Nossa, eu bati o olho no horário, era 8h30, já são 9h02. É. Falei, onde foi para essa meia hora que eu não percebi? Muito bom. É, bom, amanhã eu vou fazer uma palestra lá no Paulistano, então eu coloquei no grupo, Ana Luísa, e meninas também, eu vou fazer essa palestra, então se quiserem ir, a Michelle vai. Eu acho que é um pouquinho mais difícil, né? Sim, gostaria de ir, foi muito bom o nosso papo quando você mostrou para a gente o tema, mas para mim já é mais complicado, ainda mais que quarta eu acho que eu nem vou para São Paulo, porque tenho feriado emendado na quinta, e aí É, o retorno vai ser tenebroso, então eu já vou fazer home na quarta. Mas amanhã eu vou dar um pulinho no escritório, pelo menos para dar as caras. tá. E aí, bom, enfim, tá. Esse convite eu não coloquei aqui, mas porque eu já coloquei nos grupos. E aí, no dia 1º do 12, eu não sei, tem uma poesia que chama Enfeite a Árvore da sua vida. Eu acho que sempre quando é Natal, as pessoas compartilham essa poesia. E aí, a pergunta que a gente vai deixar para vocês é a seguinte: 2 pontos. Qual é, Mi? Essa poesia é de Cora ou não é de Cora? É Cora Coralina, Pesquisem. não é? Pesquisem, que a gente Aí eu vai ia falar perguntar, sobre pode ser isso. chutado? Se for chutado, eu vou dizer que é. Pesquisem, pesquisem, pesquisem. Tá bom. Pesquisem se é de Cora Coralina, não é de Cora Coralina. Todo Qual o mundo nome conhece. da poesia? Põe no grupo. Enfeite a Enfeite a árvore da sua árvore vida, da eu sua. coloco. Enfeite a árvore da sua vida. Eu posso até colocar poesia, porque Qualquer agora coisa, nessa época de Natal, vocês vão receber um cartão com essa poesia. todas recebem esse cartão com essa poesia, tá? Bom, e para quem perdeu, esse encontro está sendo gravado e ele vai estar lá no YouTube, né? A gente tem um YouTube Conexões Femininas, Cora Conecta Conexões Femininas. Tem o LinkedIn, o nosso site que tá lindo. Se vocês não foram ainda no nosso site, podem ir. Eu só tenho que atualizar algumas coisinhas. Já fiz Nosso a minha pesquisa, hein? E aí, e tem o grupo das convidadas também, que eu acho que a maioria de vocês participa. E é isso. Obrigada, meninas, por mais esse encontro. Foi ótimo. A gente se vê no dia 1º. Primeiro, muitíssimo obrigada a todos, todas, que hoje foi bem girl Hoje foi power. feminino. É, e Os até homens fugiram. Coitado, teu pai ia Obrigada. ser massacrado aqui hoje. isso. Ele, olha, ele tem uma boa intuição, hein? Não, foi isso. Ele viu Estratégico. a poesia e falou assim: não, Não, essas não, ou então não. não vou entrar. É.
E olha que eu mandei convite para ele, mandei agora, a gente está te esperando. Enfim, quarta-feira eu vou para Brasília, eu vou encontrar com ele e aí eu vou puxar a orelha dele. Vocês vão, Vanessa, para Brasília? Eu tô aqui em Brasília, mas eu Você tá? tô, Ó, chegou meu Aí, pai ó, entrando. tá eu, falando. eu tô em Brasília, mas eu vou embora na quinta-feira à noite. Ah, tá. Ai, Acho gente, que eu vou para Brasília. você não conhece, é lindo. Eu gosto tanto de Ah, Brasília. tá. Hoje choveu, graças a Deus, tá um calor insuportável. É, uma amiga minha falou que choveu e fez frio. Hoje estava um dia lindo, aí de repente choveu, fez frio. Eu já falei para ela, entendi. Biquíni com É, rocha. Oi, pai, é. tudo bem? A gente estava falando mal de você. Eu acredito, eu estou atrasado, um pouquinho atrasado. Eita, meu Deus do céu. Realmente, desculpa, as coras, meu maior pedido de desculpa, tá? Atrasei, Hum, já sei que vocês dissecaram Marina Colasanti, entendeu? E lamento não ter podido participar mais efetivamente, mas não podia deixar de passar por aqui para dar um abraço em todas vocês. Ai, que legal. Ótimo. Obrigada, pá. Até quarta, né? Quando é que você vem, exatamente? Quarta-feira. Não é quinta, não? Não, é quarta. É quarta? Ah, tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Então tá. E você fica até quando, Vanessa? Eu vou embora na quinta-feira. Ah, tá. Ai, vocês não vão participar de nenhum evento mesmo. Não, não. Ai, que pena. Então tá, gente. Olha, até o dia primeiro. E beijo grande para vocês. Muito obrigada, Boa Jagner. noite. Obrigada, Boa E, viu? e noite, mais, Obrigada, gente. e mais obrigada. uma vez, desculpa, hein? Não, Imagina. imagina, pai. E mais Boa uma vez, semana, desculpa, tá? meninas. Boa Tá Tá ótimo. semana. bom. Tchau, tchau. Beijo.